Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Bilar e hoje teremos uma conversa sobre ambiente externo. Esse conteúdo é indispensável quando nós falamos em planejamento organizacional. Uma empresa, uma organização pública, enfim, uma organização do terceiro setor precisa analisar cenários, precisa se organizar e para fazer as suas estratégias, para elaborar suas estratégias e seu planejamento, ela precisa necessariamente fazer uma análise do ambiente no qual está inserida, né? O ambiente organizacional. Então, ambiente externo é um tema que a gente precisa tratar quando estamos falando de planejamento. Então, hoje estamos falando da função planejar dentro do processo administrativo, né? A função administrativa, planejamento, é a nossa conversa hoje, só que, no primeiro momento, estou dividindo esse encontro em dois momentos. Nesse primeiro, vamos falar em como estruturar as estratégias organizacionais, como você analisa o ambiente onde a organização está inserida para, a partir daí, fazer uma análise adequada e traçar seus pontos. Ok? Vamos em frente. Vou compartilhar aqui a tela, porque preparamos um material que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Foi feito com todo carinho, como de costume, né? Então, o planejamento externo organizacional, acredito que todas e todos estejam vendo, né? Ele o ambiente externo é indispensável para que você trace o planejamento de uma organização, independente do porte dessa organização, tá? Então, isso não é apenas para empresas de grande porte. Qualquer tamanho organizacional, seja empresa grande, média, pequena, ela precisa. Até um microempreendedor individual tem que se habituar a fazer essa análise de cenário. Então, os objetivos do nosso estudo hoje são identificar como é que as forças que existem no ambiente influenciam as organizações. Em especial, vamos falar do Porter, que traz o seu modelo das 5 forças do ambiente competitivo. Por que as organizações devem acompanhar os acontecimentos econômicos, sociais, ambientais que estão no seu cenário, né? No ambiente internacional, no ambiente nacional. E analisar o ambiente competitivo, que é aquele mais próximo da organização, para que a organização aprenda a formular estratégias, aprenda a se planejar, tá? Então, inicialmente, temos aqui esta imagem que mostra uma organização, um modelo tradicional, né? E ao seu redor, nós temos o chamado ambiente competitivo, que é aquele onde estão os concorrentes diretos, né? Os clientes da empresa, enfim, é parte do ambiente maior, que é o chamado macroambiente, né? O macroambiente envolve o ambiente competitivo e a organização, né? E é composto por algumas variáveis ou fatores, tá? E nós vamos discuti-los agora. Então, inicialmente é bom deixar claro que quaisquer organizações operam em um macroambiente, tá? Um ambiente maior. Esse macroambiente ele é definido por elementos mais gerais no ambiente externo e, potencialmente, isso pode influenciar as suas decisões estratégicas, né? Geralmente, influencia. E a organização, né? As organizações, elas devem sempre considerar os fatores externos antes de agir. Isso é um importante conselho para quem estuda introdução à administração, isso é uma coisa básica. Analisar o ambiente, fazer uma análise ambiental, né? É indispensável antes de você ir ao processo de tomada de decisão, antes de você decidir. O macroambiente ele inclui uma série de fatores ou variáveis, tá? Temos o ambiente internacional, nós podemos chamar de
variáveis internacionais ou variáveis ou fatores, né, internacionais, fatores legais ou variáveis legais, são ambiente legal, o ambiente político, que é composto pelos fatores ou variáveis políticas. Esses dois aqui, o político e o legal, eles podem vir até juntos, político-legais, né? Em alguns livros, eles unem esses dois fatores num só. O ambiente econômico, né? As variáveis econômicas, como é que anda a economia global, o ambiente tecnológico, o demográfico e o socioambiental ou socio-natural, né? Considera aí tanto as pessoas quanto a natureza e suas relações. É importante analisar todas essas interfaces, todos os fatores que compõem esse cenário composto aí no macroambiente, para que a gente saiba se posicionar enquanto organização, tomar nossas decisões estratégicas, ok? Vamos analisar um a um esses fatores. Aqui essa imagem para reforçar, você tem o macroambiente, o ambiente competitivo, a organização aqui ao centro e o ambiente interno da organização, né? Nós estamos trabalhando o externo na aula de hoje, mas também existe o ambiente interno da organização. E aqui os fatores, né, os variáveis que constam aí, que compõem o macroambiente e que vão influenciar a organização e o seu ambiente competitivo, que é um ambiente mais próximo, ok? Então, vamos em frente. O primeiro ambiente, ou as variáveis que nós vamos trabalhar hoje, inicialmente, são do ambiente internacional, são os fatores ou variáveis internacionais. O que é que consta aí? É a sintonia com os acontecimentos externos. Então, nós vivemos numa sociedade globalizada, o mundo organizacional, o mundo global, e interferências que ocorrem no mercado externo influenciam o dia a dia das organizações, por mais simples que elas sejam. Tá? Um exemplo claro disso é a atual pandemia mundial causada pela Covid-19, que fez com que todos os negócios do mundo tivessem que se reinventar. Né? Mudou a vida de todas as organizações, mudou a nossa vida na universidade, a nossa vida diária enquanto cidadãos, e isso em todos os países do mundo. Eu não poderia deixar de citar como um fator componente aqui desse ambiente internacional agora, essa questão da pandemia da Covid-19. A comunidade europeia, os blocos e acordos econômicos, né? Isso também influencia o dia a dia das organizações aqui no Brasil e em todo o mundo. E outras questões que constam nesse ambiente internacional, por exemplo, o petróleo, que está se discutindo muito hoje em dia, e essa relação, né? Essa dicotomia, de um lado as reservas de petróleo, do outro os combustíveis alternativos, as novas energias, tudo isso que consta aí num horizonte internacional e vai impactar diretamente o futuro das nossas organizações e nossas decisões diárias. Tá? Então, esse é o cenário do ambiente internacional. Temos ainda o cenário dos fatores político-legais, ou ambiente legal e político, né? Onde constam lá os reguladores, as organizações governamentais, que vão ser específicas para cada tipo de empresa, dependendo do tipo de sua funcionalidade, né? De sua especialização funcional. Então, esses órgãos têm o poder de investigar as práticas da empresa. Então, uma empresa, dependendo de sua área de atuação, ela vai sofrer uma maior regulação por parte deste ou daquele órgão. Pode ser um órgão ambiental, como aqui em Pernambuco temos a CPRH, em alguns municípios temos as agências municipais de meio ambiente, né? Pode ser a vigilância sanitária, pode ser, se for um órgão público, os tribunais de conta, né? Enfim, a Controladoria Geral da União, se for um órgão federal. Então, dependendo do tipo de organização, você sempre terá órgãos reguladores, e essas relações, essa parte legal, né? essa parte
de legislação, de lei, de regulamentação, faz parte do ambiente político legal. Surge uma nova lei, vai impactar diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E esses fatores se relacionam, né? Por exemplo, a Covid-19, como demos exemplo, é um fator do cenário internacional que hoje afeta todas as organizações, né? Ela veio de fora, mas hoje já faz parte do nosso dia a dia, alterou a legislação de vários estados. Vejam que existem protocolos sanitários nos estados, nos municípios, e cada um vai dizendo o que é que abre, o que não abre, né? O horário de funcionamento. Vejam como impacta diretamente o dia a dia das empresas. Então, é uma questão inerente a fatores ou variáveis político-legais, que estão dentro do ambiente político e legal, né? Então, o ambiente econômico, as interconexões que existem na economia, bolsa de valores, câmbio, crescimento, recessão, isso vai afetar diretamente a habilidade das empresas, né? As atividades das empresas. Existem alterações, muitas vezes, difíceis de ser previstas na economia, né? Mas que você precisa se adaptar. Momentos de recessão, agora mesmo estamos vivendo um momento de grande dificuldade econômica em todos os países, né? Aqui no Brasil não é diferente, por conta da pandemia também. Vejam como os fatores se correlacionam, né? As variáveis e que dão essa complexidade aí na hora de você tomar a decisão, você tem que analisar todos esses fatores de uma forma conjunta. Os fatores, o ambiente tecnológico, as variáveis tecnológicas, os fatores tecnológicos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, permite-nos que, por exemplo, nós tenhamos essa aula aqui, que eu estou gravando para vocês, com toda a plataforma, né? Em vários empreendedores que criaram empresas na internet, com e-business, e-commerce, novas tecnologias, né? Produção de energia limpa, novos nichos que vão se criando, energia solar, energia eólica, né? Veículos elétricos. A cada novo dia surge um avanço novo da tecnologia e essas novas técnicas de produção, né? As vacinas mesmo, há uma revolução na nossa indústria farmacêutica com relação às vacinas que foram produzidas em um curtíssimo espaço de tempo, né? Usando uma tecnologia nova do RNA, né? Então, vejam como esse avanço tecnológico influenciam as organizações. E aí deixamos uma frasezinha aqui: ignorar os avanços tecnológicos é suicídio. A empresa que não levar em consideração, a organização pública do terceiro setor que não levar em consideração isso, está fadada a prestar um mau serviço e, se for uma organização privada, a fechar suas portas, né? Então, novas maneiras de administrar, de se comunicar, novas técnicas de produção, tudo isso compõe as novas tecnologias, os avanços no cenário tecnológico, no ambiente tecnológico. Além disso, temos também um ambiente demográfico, que é relacionado à questão da demografia. O que é a demografia? A demografia estuda as variações de características da população, né, das pessoas, as unidades sociais, questões de sexo, de idade, tamanho de família, renda, ocupação, grupos de trabalho, né? Como é que as pessoas vivem. E aqui me permitam fazer um adendo, porque tivemos recentemente um corte de recursos do governo federal, em especial o censo demográfico do IBGE, que iria ser realizado agora em 2021, não será mais, né? Então, nós temos dados defasados em relação ao censo, e isso é uma coisa que vai impactar diretamente essa capacidade das organizações, tanto públicas quanto privadas, né, de analisarem esse cenário demográfico, é tão rico, né? E um órgão especial, aí, que é o IBGE, que traz tanta informação, como a pesquisa PNAD contínua, né, que mostra as relações, condições de vida da população, de trabalho, de emprego, né? Particularmente, eu trabalhei 2 anos no IBGE, na área de pesquisa de emprego, e sei da importância desse órgão para as políticas públicas, para fomentar a sociedade, né,
com as informações estratégicas. Então, com muita tristeza que a gente vê que o censo não irá se realizar esse ano, e em nome aí de restrição orçamentária por conta da pandemia. Isso é uma catástrofe sob o ponto de vista, né? Sob o ponto de vista de geração de informações oficiais e fidedignas para as análises, né, tanto do governo quanto do mercado, em relação a como fazer educação. Se a gente não sabe as condições de educação, de renda das nossas famílias, como é que a gente vai traçar nossas políticas públicas, né? Como é que as organizações vão fazer suas estratégias? Complicado. Então, fica aqui a nossa crítica à não realização do censo demográfico do IBGE agora no ano 2021. Aqui a gente já viu, vamos adiantar um pouco. Então, no ambiente demográfico estão lá a questão do crescimento populacional, como a gente disse, né? As políticas que a gente mencionou, e há um outro ambiente que hoje em dia está também em muita evidência, que é o ambiente social e natural, o ambiental. Tá? No ambiente social, você tem a questão da força de trabalho, as ações corporativas sociais, as decisões sobre novos produtos no mercado. E no ambiente natural, coloquei a palavra sustentabilidade aí em evidência, porque nós estamos vivendo um cenário, um momento de grande discussão sobre a questão da sustentabilidade. Né? É um momento de grandes oportunidades. Tivemos a realização de um grande evento, Fórum Mundial sobre a Sustentabilidade, capitaneado aí pelo Joe Biden, lá dos Estados Unidos, e as grandes potências estão discutindo a questão da sustentabilidade, e o nosso país precisa avançar bastante, porque tivemos muitas ações inadequadas na área ambiental recentemente, e isso impacta diretamente aí nas nossas organizações, né? E na forma como nós somos vistos lá fora. Então, nós temos que ser exemplo nessa questão da sustentabilidade, e cada vez mais esses fatores socioambientais, por assim dizer, né, relacionados ao desenvolvimento sustentável. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Nós temos acordos internacionais, a Agenda 2030. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, né, enquanto analisadores de cenário, porque isso é indispensável aí para as nossas tomadas de decisão, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O mundo hoje clama por sustentabilidade, por práticas sustentáveis da parte do governo, né, das organizações públicas, das organizações privadas e do terceiro setor. Então, todos os stakeholders hoje, os clientes, os colaboradores, os acionistas, todo mundo hoje em dia dá uma importância grande a essa questão da sustentabilidade. Por sinal, meu doutorado foi nessa área de desenvolvimento e meio ambiente. Não por acaso, porque eu já há algum tempo vinha enxergando isso. Né? Bom, esse foi o ambiente externo, o macroambiente, né, organizacional, e agora nós temos dentro desse macroambiente o ambiente competitivo, que é aquele mais próximo das organizações. E a análise que se faz desse ambiente competitivo, nós temos um autor especial, que é esse aqui, o Porter, Michael Porter. Tá? Ele dizia que a essência da formulação da estratégia é lidar com competição. Nós vivemos num ambiente competitivo. Tá? E aí ele criou um modelo chamado modelo das 5 forças de Porter. E nesse modelo, que a gente vai discutir um pouco, ele criava, né, ele citou essas 5 forças que influenciam as estratégias organizacionais. Os concorrentes, né, que temos no nosso ambiente competitivo, as ameaças de novos entrantes, ou seja, de chegarem outros concorrentes que ainda não estão aqui,
e ou de produtos substitutos, produtos que não constam aqui, mas que possam ser desenvolvidos pelos nossos concorrentes, né? E os poderes de barganha de fornecedores e consumidores. No entendimento do Porter, essas forças é que definem a formulação das estratégias organizacionais em um ambiente competitivo. Vamos entender um pouquinho como isso funciona nos próximos slides, né? Então, o ambiente competitivo, os concorrentes lidam entre si, né? E aí a análise dos concorrentes atuais, aí, né? Um dos pontos lá citados pelo Porter, uma das forças, são os concorrentes atuais. Então, quem é essa concorrência, né? São empresas de pequeno porte, de grande porte, são multinacionais, são empresas locais, são fortes em que áreas, né? Como é que elas competem, né? Como é que assim concorrência compete? Se é com preço, se é com novos produtos, se é com marketing, enfim, entender o concorrente e aprimorar a sua estratégia com base nesse entendimento é indispensável para que uma organização cresça, né? Faz parte aí da análise. Quem são os meus concorrentes atuais? Ainda de acordo com a análise do Porter, as 5 forças, nós temos que analisar novos entrantes, ou seja, quem poderão ser empresas que poderão adentrar e concorrer com as organizações que já estão aqui estabelecidas, tá? Então, é indispensável que nós saibamos quem são essas organizações para que saibamos como interagir, como nos defender. E aí existem as chamadas barreiras, né? Quanto mais barreiras, menor a ameaça por parte desses novos entrantes. Então, se aqui nós tivermos, se for desvantajoso para esses entrantes aí a questão do custos, né? Se eles não tiverem canais de distribuição definidos, então são barreiras para esses novos entrantes chegarem. Necessidade de capital, né? As políticas públicas, políticas governamentais, se existe uma legislação difícil de se adequar, isso tudo diminui essa ameaça de novos entrantes. Agora, o contrário também ocorre, né? Quanto menos barreira, maior a ameaça. Então, você tem que sempre estar atento se no teu ramo de atividade existem mais ou menos barreiras em relação à entrada ou não de novos concorrentes. E o mesmo raciocínio vale para os produtos substitutos, ou seja, como é que está a questão dos avanços tecnológicos naquela área onde se atua? É possível que o novo produto surja no curto prazo, seja melhor do que o seu, né? E torne o seu produto obsoleto, tá? Como é que está a sua qualidade? Como é que está o marketing do seu produto, né? Isso é importante para que você entenda, tá? Se você ainda é ou não competitivo. Então, essa análise e essa forma que você tem de visualizar o mercado tem que levar em consideração também a ameaça de produtos substitutos, que é outro fator lá dentro das 5 forças do Porter. Os consumidores, como é que está sem os consumidores não existe a organização, né? A organização necessariamente existe porque tem os consumidores, sejam eles finais, intermediários, enfim. Como é que é a sua relação com esses consumidores, né? Como é que é o poder de barganha com esses consumidores? Quais serviços você, enquanto organização, presta a esses consumidores, tá? Lembrando, você tem muitos consumidores, existem consumidores estratégicos dos quais a sua organização é dependente, né? Qual é o poder que esse consumidor tem? Então, grandes consumidores, geralmente, eles têm um poder grande, geram até uma dependência da sua organização em relação a esses consumidores, o que é desvantajoso, né? Às vezes você é uma empresa de pequeno porte e tem como cliente uma empresa de grande porte que comprou quase toda a sua produção, se não toda a sua produção, e aí você fica literalmente nas mãos, né, desse contrato, dessa organização. Se for um contrato de longo prazo, tudo bem, mas se for um contrato que pode ser revisto daqui a 1, 2 anos, por exemplo, você pode destinar toda a sua
força para oferecer produto a essa grande rede que adquiriu sua produção, e daqui a 2 anos eles rompem o contrato e você passou 2 anos fora do mercado. Então, é interessante fazer essa análise. Quem é esse consumidor? Como se dá essa relação, né? Qual é o poder de barganha que você tem com esse consumidor e vice-versa? Isso faz parte aí do dia a dia da análise do seu empreendimento. E aqui isso mesmo vale para os fornecedores, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que passei no slide. Essa mesma análise para os consumidores vale também para os fornecedores. Tá aqui, eu tinha passado, desculpe. Os fornecedores. Quem são esses fornecedores? Né? A sua empresa ela precisa de matérias-primas, das entradas. Lembra dos inputs que nós falamos na aula anterior? Né? Então, a empresa ela precisa de recursos. As áreas funcionais da organização vão transformar esse ciclo de vida dos recursos. Né? Então, ela vai precisar lá de pessoas, de matéria-prima, capital, essa é a entrada. Isso vai ser transformado a gerar um serviço ou um produto, né? Depois que houver uma transformação dentro da organização. E isso vai para o mercado. Então, os fornecedores, os provedores de recursos da organização, tá? Eles podem reduzir ou aumentar o lucro da empresa. E eles podem também ter grande poder de barganha sobre a organização. É importante levar isso em consideração. Quem são esses consumidores ou esses fornecedores? Né? Você é refém desses fornecedores? Se esses fornecedores fecharem as portas, você também vai fechar as suas portas. Tá? Como é que é a sua relação com eles? Há uma possibilidade de uma relação de maior prazo? Como é que é essa cadeia de suprimentos? Né? Isso faz parte de todo o entendimento que você tem que ter, né? Em relação a essa sua forma de conviver com fornecedores e com clientes, consumidores, e seus respectivos poderes de barganha. Tá? Deixa eu adiantar um pouco aqui, que eu tinha passado por equívoco com o slide. E aqui essa imagem ela mostra muito bem como é que funciona essas 5 forças do Porter, né? Num ambiente competitivo, que faz parte aí de um macroambiente, onde está aqueles fatores e variáveis que comentamos no início da nossa conversa, e todos eles vão influenciar a organização, né? A ameaça de novos entrantes, consumidores, poder de barganha do consumidor, de fornecedor, ameaça de produtos ou serviços substitutos, tudo isso vai influenciar a organização e seus atuais concorrentes. Então, a organização tem que levar em consideração essas 5 forças. Novos entrantes, né? Ameaça de novos entrantes, poder de barganha de fornecedor, poder de barganha de fornecedor, ameaça de produto substituto, além, é claro, dos concorrentes, que ela já deve, por obrigação, conhecer bem. Se não conhece, deveria. Né? E tem uma imagenzinha aqui que mostra, né, essa análise ambiental dos fatores. Isso ajuda, né, desses fatores, e isso possibilita identificar as ameaças e oportunidades que constam no ambiente externo. E o ambiente externo organizacional ele é composto justamente por um conjunto de oportunidades e ameaças. E aí cabe à gestão saber quais são. Então, em relação aos concorrentes, o que é que os administradores devem saber? Quem são esses concorrentes? Né? Em relação aos novos entrantes, o que é que eles devem saber? Existem poucas ou muitas barreiras para a entrada desses novos entrantes. Em relação aos produtos substitutos, quais são os que existem? Em relação aos fornecedores, depende de fornecedores poderosos, né? Como é que está o poder de barganha? Mesmo em relação aos consumidores, para se antecipar a possíveis mudanças e decidir aí a melhor opção no ambiente identificado. Por fim, temos aqui uma síntese disso que eu venho falando, né? E diz, pura e simplesmente, que uma análise ambiental bem feita deve considerar o seguinte:
Veja como essa imagem é bem interessante. Os concorrentes, as barreiras, os substitutos, fornecedores e consumidores. São os fatores, as 5 forças de Porter, né? Então, vamos ver o que é atrativo e o que é que torna não atrativo determinado cenário, né? Se existem muitos concorrentes, se o crescimento do setor é lento, tá? Ou os concorrentes são do mesmo porte, com produtos iguais, então esse cenário é um cenário não atrativo, né? Por outro lado, se existem poucos concorrentes à sua organização, a alta tendência de crescimento desse setor, né, já é um cenário atrativo para a sua organização. É interessante entrar nessa competição. O mesmo vale para as barreiras. Quando você tem grandes ameaças, né, poucas barreiras à entrada de novos concorrentes, esse cenário não é interessante. Mas quando é difícil, há muitas barreiras para a entrada de novos concorrentes, né, então é interessante esse cenário. Quando existem muitos produtos substitutos, não é tão interessante. Quando existem poucos, é interessante. E quando os poderes de barganha de fornecedores ou consumidores são altos, né, ou baixos, né, você também vai ter um ambiente mais ou menos atrativo. Quanto menor o poder de barganha, mais interessante é para a sua organização. E quanto maior o poder de barganha de fornecedores e consumidores, é o contrário, né? Menos atrativo esse produto, esse serviço, esse cenário. Ok? Então, espero que tenham gostado dessa nossa conversa sobre o ambiente competitivo, o macroambiente organizacional, o ambiente externo. Até uma próxima.